Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 14 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu queria, antes de começar a falar do assunto, convidar vocês para a live no canal que vai acontecer amanhã às 7 da noite. Eu pretendo fazer semanalmente uma live condensando os assuntos da semana e concluindo os assuntos da semana e também respondendo dúvidas. Quem quiser te perguntar alguma coisa, a gente conversa nessa live. Vai ser amanhã, domingo. Eu pretendo fazer todo domingo às 7 horas da noite. Conto com a presença de vocês, né? Bom, falando sobre a situação aqui na Ucrânia, não temos nenhuma grande novidade na linha de frente, apenas a informação de que os russos estão se preparando para um possível ataque ucraniano aqui em Kherson. Estão mandando munição, mandando tropas aqui para a margem esquerda do rio de Dnipro. Será que eles estão sabendo de alguma coisa? Não sabemos, né? Teve alguns avanços pequenos aqui na região de Robotyne, também em direção a Verbove. Aqui em Avdiivka, mais um dia de tentativa russa de avanço com o mesmo resultado, um monte de soldado russo morto e nenhum avanço de fato. O número de tanques que eles estão usando diminuiu, eles diminuíram o uso de tanques, talvez porque já tenham acabado com a maior parte deles. Mas continuam tentando com infantaria pura avançar aqui e o resultado é o mesmo. Nenhum avanço e muitas mortes dos russos, né? Também tem informação de tentativa de avanço russo Novo Mikhailivka e também em Kupiansk aqui no norte, mas nenhum avanço real, apenas tentativa deles de avançar sem nenhum resultado de fato aqui, né? Duas informações que não agregam muita coisa, mas são importantes no grande esquema das coisas. A ponte de Kerch, ou a ponte da Crimeia, foi reaberta hoje com toda a sua capacidade, já está pronta para o próximo ataque ucraniano, né? Teve um acidente, ou alguma coisa aqui que explodiu um duto de gás aqui na região ocupada de Ilovaisk. Teve também teve drones que foram derrubados pelos russos aqui em Sochi. Não sabemos se são drones ucranianos, mas teve alguma coisa por ali. E, finalmente, segundo informações americanas, chegou aqui na região sul da Rússia um carregamento de 1.000 containers que vieram da Coreia do Norte de ajuda militar para os russos, hein? Será que isso vai fazer diferença na linha de frente? Eu acho que vai fazer alguma diferença, sim, infelizmente, mas não vai ser tanta coisa assim não, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rei Supremo Dom Capistão, Guararema e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Sochi aqui na Rússia, né? Essa cidade bem aqui ao sul da Rússia, já quase na Geórgia. E os russos mostraram algumas imagens aqui de drones sendo explodidos aqui na região, drones aéreos, tá? Não drones marítimos. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, se a Ucrânia tentou um ataque e não conseguiu, ou se era só um teste, ou se era outra coisa qualquer. Mas enfim, houve alguma ação ali na região de Sochi, mas que não teve nenhum resultado, né? Os drones foram todos destruídos. Teve também esse grande incêndio aqui num gasoduto ali na região ocupada da Ucrânia, né? Essa região aqui de Donetsk, próximo da cidade de Ilovaisk. Na verdade, é nessa outra cidade aqui, Kuteynikov, e enfim, mas a gente não sabe também se foi ataque isso ou se foi apenas um acidente, tá? Tem várias imagens ali. Um incêndio muito grande, certamente interrompeu o fluxo de gás ali desse gasoduto, mas a gente não sabe se isso daí foi uma ação militar, né? Agora, essa ação militar aqui foi muito interessante dos ucranianos. Eles explodiram um trem em Melitopol e com a explosão do trem, uma boa parte da linha férrea também foi destruída ali na região de Melitopol. 150 metros de linha férrea e também a locomotiva diesel foram danificados também. Ou seja, a gente está falando desse ponto aqui. O Melitopol é um ponto muito importante para os russos, justamente porque é de onde eles conseguem trazer aqui, a partir da Crimeia, apoio militar aqui para a linha de frente nessa região, né? Então, linha férrea é algo que é consertado com uma certa velocidade, não deve ficar parado muito tempo, mas de qualquer forma, durante um tempo, essa linha de trem vai ficar fora de operação
E, no final das contas, isso daqui deve atrapalhar os russos, ele deve atrapalhar a logística russa ali na região, né? Se você olhar aqui as linhas férreas que tem na região, a que vem da Crimeia é justamente essa linha que vem aqui de baixo, e com a explosão aqui em Melitopol, não tem como chegar mais adiante aqui a logística, né? E isso foram forças de operação especial, ou seja, não foi um Storm Shadow ou coisa que o valha, foi o pessoal lá, soldados ucranianos que foram lá e explodiram essa locomotiva, esse pedaço do trem, né? Também ontem mais um Su-25 foi derrubado pelas Forças Armadas da Ucrânia, então mais essa informação, ou seja, já é o terceiro avião que é derrubado recentemente ali na linha de frente, né? Ótima novidade aí, né? A Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, aquele grupo de russos que fazem operações de vez em quando aqui, mostraram essa imagem aqui dos russos fugindo aqui do posto de fronteira. Então isso aqui foi uma ação que eles fizeram em Briansk, aqui no norte, em algum ponto da fronteira aqui com o Oblast de Briansk, né? A cidade de Briansk fica aqui, mas toda essa região aqui é o Oblast, ou Estado de Briansk. Em algum checkpoint desses aqui, eles fizeram essa ação, e dá para ver os soldados todos correndo para lá para se esconder do drone, não sei o que lá, e depois o drone atingindo exatamente onde os soldados foram se esconder ali, né? Excelente a coragem dos soldados russos ali na região, muito bom. Bom, o Atesh, que é um grupo de partisãos ucranianos a favor da Crimeia, né, a favor do retorno da Crimeia para a Ucrânia, eles lançaram essa informação aqui que os orcs, né, os russos, estão movendo um comboio de equipamento militar através da ponte de Kerch, na Crimeia ocupada. E eles estão imaginando que os russos estão se preparando para um ataque poderoso da Ucrânia no sul. Então eles estão transferindo equipamento da Crimeia para a região de Kherson. Através da Crimeia para a região de Kherson, né? Impressionante isso daqui. Isso sai também no momento em que o Instituto para Estudo da Guerra, que também aponta esse fato, né? As tropas russas estão preparando para defesa na margem esquerda de Kherson, na região de Kherson e na Crimeia, né? A gente já tem falado isso para vocês aqui há alguns dias aqui, né? Que essa região aqui de Kherson, existe sempre essa possibilidade dos ucranianos fazerem uma ofensiva aqui. Não sabemos de nada, não tem nenhum plano que a gente tenha conhecimento, mas é bastante óbvio que seria uma coisa importante, né? Ainda mais quando você considera que nos últimos dias a Ucrânia tem feito uma espécie de pausa, né? A gente tem notado que tem avançado muito pouco aqui na linha de frente em Orihiv. Tem alguns avanços, a gente vai falar até sobre alguns avanços hoje, mas aparentemente eles estão preparando para alguma coisa. Pode ser para a retomada da contraofensiva por aqui, pode ser para uma outra ofensiva em Kherson, não temos como saber, né? Mas parece que os russos estão preocupados com essa possibilidade, né? Aqui o Ukraine for Freedom traz essa informação do ISW, falando que os ocupantes colocaram pelo menos alguns campos minados próximo de Kakhovka e também Malokhovka. Malokhovka é aqui, ó. Então, a cidade de Kakhovka, tem Nova Kakhovka, Kakhovka e Malokhovka, né? São as cidades aqui nessa região. E os russos teriam colocado campos minados aqui para uma antecipação de um ataque ucraniano, né? E eles estão rapidamente retornando à ponte da Crimeia para manter o suporte ali na região durante o inverno, né? Ou seja, a gente não sabe se vai ter alguma coisa ali, se os ucranianos vão fazer uma ofensiva ou não, mas os russos estão preocupados com essa possibilidade, né? Bom, falando então sobre a linha de frente aqui em Orihiv, né, nessa região aqui, teve mais avanço ucraniano aqui no norte de Kopani. Kopani é essa cidadezinha aqui, os ucranianos estão avançando tanto aqui a partir de leste quanto a partir de norte de Kopani. Fizeram alguns ataques usando helicópteros aqui, ó, dá para ver o helicóptero passando bem perto do chão aqui. Isso aqui foi naquela região ali de Kopani, de Robotny, foi alguma ação ucraniana ali, né? Até os russos falaram aqui, ó, o blogger russo está falando aqui, ó, no fronte de Zaporizhia, as forças armadas ucranianas tentaram ações ofensivas, mas não tiveram sucesso. Um elemento interessante é o uso de helicópteros em altitudes muito baixas na região de Robotny, Novoprokopivka e Verbove. Uma possível solução seria designar manpads, né, aqueles armas antiaéreas pessoais,
para as unidades da linha de frente, né? Ou seja, segundo dizem os russos, não houve nenhum avanço, mas a gente tem informação aqui que sim, olha só. O Vigeste fala aqui que a 118ª Brigada Mecanizada Ucraniana está se movendo ao longo da estrada T-0803 ao sul de Novopokrovka e ao norte de Verbove, né? Ou seja, o que ele está dizendo provavelmente é essa estrada aqui, ó, que está aqui marcada como H08, que é essa T-0803 também, né? Porque ele está falando entre Novopokrovka e Verbove, ou seja, os ucranianos estão avançando nessa direção aqui, né? E aqui também no regimento 1430 lá dos russos estão falando aqui, isso aqui é uma mensagem mais recente que aquela última, estão falando aqui, ó, na direção de Zaporizhia existem batalhas nos arredores ocidentais de Verbove, né? Ou seja, o que eles estão falando é a mesma coisa aqui, que os ucranianos estão avançando aqui nos arredores de Verbove, e bem interessante, ou seja, falaram que não avançaram nada, mas está havendo batalha ali na região, né? Aqui o pessoal comentando num outro blogger militar lá dos russos, né, falando aqui, ó, ontem à noite teve 60 corpos que foram trazidos para Rostov a partir de Robotny. E nós descarregamos eles na manhã e eu escrevi sobre isso ontem. Eu não sei sobre a noite, talvez tenha mais coisa, né? Ou seja, tá morrendo muito russo ali na região de Robotny, excelente notícia. Ou seja, a gente sabe que aqui nesse eixo aqui de Orihiv e Robotny, os ucranianos estão batalhando, estão avançando aqui em direção a Kopani e em direção a Verbove também, mas não temos grandes mudanças nisso daqui, né? Lá em Avdiivka, né? Avdiivka é um pouco mais aqui para frente, aqui onde os russos têm feito uma tentativa muito grande de avançar aqui, mas sem sucesso nenhum. Então, a informação aqui do Ukraine Frontlines é que ao sul de Avdiivka, as áreas foram liberadas dos bastardos russos, segundo um reporte. Vocês lembram que os russos estão tentando avançar aqui pelo norte, né? Aqui pelo sul, para fechar o cerco aqui à cidade de Avdiivka, mas eles também tentaram avançar diretamente sobre a cidade aqui no sul, né? E não conseguiram grande coisa, tal como aqui ao norte e ao sul, mas parece que os ucranianos retomaram as áreas que foram tomadas por ali, né? Ou seja, o pouco que eles tinham conseguido foi retomado, né? Tem mais algumas imagens de tanques bem curiosas aqui, né? Esse aqui é um veículo blindado que passou por cima de um soldado russo, né? Ali na região de Avdiivka. Então, mais uma vez, eles vendo os russos fazendo trapalhada aqui, né? Isso daqui foi também um ataque ucraniano ali nos arredores de Avdiivka, que conseguiu dizimar um transportador, um caminhão transportando tropas russas aqui. Saiu um monte de russo para tudo quanto é lado aqui, foram atingidos várias vezes aqui com explosões de granadas lançadas por drones, né? Tudo isso daqui, mais uma vez, ali na direção de Avdiivka. E hoje a gente já teve menos ainda esforço russo, né? Os russos, hoje, eles tiveram alguns pequenos avanços dentro da zona cinza aqui, ó. Isso daqui a Astra Intel está trazendo um resultado final dessa contraofensiva até o dia de hoje, né? Ou seja, não tem nenhuma ameaça de breakthrough, de rompimento da linha defensiva, mas aqui eles mostram que, por exemplo, aqui ao sul de Novomykolaivka, né, que a gente não é nem Avdiivka, que é um pouco mais aqui para baixo, Novomykolaivka é aqui, os russos tentaram avançar um pouco conseguiram avançar um pouco dentro da zona cinza, né, tomar algumas posições que eles não tinham antes. Não é algo significativo, mas é lógico, a gente tem que ficar de olho nisso daí, né? Aqui na região de Avdiivka, aqui no sul, os russos também avançaram um pequeno pedaço aqui, uma pequena área aqui que eles passaram a controlar justamente dentro da área cinza, né? E aqui ao norte de Krasnohorivka também mais uma pequena área aqui. Ou seja, o avanço russo aqui na região de Avdiivka foi mais uma vez nulo, né? A grande novidade aqui é justamente que dessa vez eles não usaram muitos tanques, né? De qualquer forma, de ontem para hoje perderam 970 homens os russos, ou seja, isso aqui é o valor para toda a linha de frente, tá? Mas o ponto mais ativo está sendo a linha Avdiivka. Então a maior parte desse pessoal aqui foi perdido por ali. E também mais 9 tanques, 24 veículos de apoio à infantaria, 26 de artilharia e coisa e tal.
Então mais um bocado de perdas russas ali em Avdiivka nesse dia, né? E saiu até uma reportagem aqui no Kyiv Post falando sobre essa tentativa fracassada dos russos aqui, né? Eles tentaram avançar e coisa e tal, não conseguiram. Em momento algum passaram da linha férrea aqui no norte e perderam um bocado de tanque, né? Ou seja, acabou sendo uma tragédia para os russos esse avanço, né? E curioso, o Murs, que é um blogueiro militar russo, está falando aqui, ó, que meu pessimismo com o assalto de Avdiivka é baseado no meu conhecimento de coisas simples sobre assuntos militares e as práticas de operação que têm acontecido dentro da guerra da Ucrânia, né, que eles chamam lá de operação militar especial. O principal calibre da nossa artilharia é agora 152 milímetros. E o principal projétil que a gente usa é um projétil de fragmentação altamente explosivo. Fortificações de concreto normais conseguem até suportar um ataque direto disso. E ainda você tem que atingir esse concreto diretamente, né? E os canos, né, os barris da nossa artilharia estão bastante desgastados. E, de novo, eu escrevo sobre a diferença de peso das cargas de artilharia produzidas esse ano. Ou seja, ele está reclamando que os projéteis de artilharia não estão com o número de explosivo esperado, né? Então, horas de artilharia, de preparação de artilharia em geral e atividade de artilharia, no final das contas, não dá muita possibilidade de sucesso. Apenas atingir e perfurar os campos não vai ajudar muito, né? A gente já tentou isso outras vezes. E os ucranianos estão fazendo bunkers de concreto em toda a região ali, desde do Acordo de Minsk, né? Ele está dizendo porque, lembra, Avdiivka, né, que é essa cidade aqui que está na mão dos ucranianos, ela basicamente um subúrbio de Donetsk, e o Acordo de Minsk, né, o cessar-fogo que foi assinado em 2015, é justamente essa linha vermelha aqui. Então os ucranianos estão desde aquela época reforçando a posição deles aqui em Avdiivka, porque sabem que Avdiivka é uma cidade muito estratégica, né? Então, o único resultado positivo nessa direção, em adição a simplesmente atrair reservas ucranianas, é tentar avançar um pouco com o perímetro, né, naqueles lugares em que eles não fizeram muitas fortificações. E esse pequeno avanço que os russos podem ter, ele ainda fala que é ruim, porque isso daqui vai animar os comandantes que vão querer fazer lá, o pessoal que fica desenhando setas vermelhas e coisa e tal, né? Ele tá reclamando também do Raibar, a gente mostrou, né? O Raibar desenhou, o Raibar é um outro blogger militar russo, o Raibar desenhou setas vermelhas, como se os russos já estivessem atacando aqui na região de Berdish aqui, né? Essa região toda aqui, coisa e tal, e em momento algum eles passaram da linha de trem, né? As batalhas todas estão acontecendo aqui a leste da linha de trem. Enfim, ele teme aqui que esse ânimo que o pessoal está demonstrando com a região vai fazer com que os comandantes forcem os soldados a continuar atacando, e com isso só vai moendo a carne russa e não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai, como ele falou aqui, ó, bater no concreto. A gente vai bater um concreto com a cabeça, né? E aí é o que ele teme que aconteça aqui, e de certa forma é o que está acontecendo mesmo, né? Os russos continuam mandando recrutas, continuam mandando tropas para tentar avançar sem nenhum sucesso e morrendo muita gente. Aqui tem um outro blogger militar russo também falando de forma negativa sobre Avdiivka, né? A ofensiva de larga escala, pelos padrões desse último ano, lançada simultaneamente no norte e no sul de Avdiivka, até aqui só trouxe ganhos táticos limitados. Do que é sabido, no sul eles conseguiram avançar até os arredores de Siverny, e no norte chegaram até um monte de terra e a linha de trem em frente a Stepov, né? Mas, na verdade, isso aqui é falso, tá? Não chegaram na linha de trem, as batalhas estão todas a leste da linha de trem, não conseguiram chegar no Terracon, que eles chamam lá, que é o monte de coisa que tem ali, e também não conseguiram chegar em Siverny no sul também, mal avançaram ali no sul, né? Mas ele continua aqui, ó. Muitos vão gostar de ouvir essas acusações, mas a razão dessas perdas muito pesadas e batalhas muito longas não é apenas o familiar
muradovisme, né? Ele está falando por conta do general Muradov, do 155º Batalhão Marine, né? Brigada Marine, que se destruiu completamente em Vuhledar. Ele está falando do caso de Vuhledar aqui. Vuhledar, vocês lembram, é essa cidade ucraniana que os russos tentaram tomar com muita força no inverno e perderam uma brigada inteira aqui, mais de 100 tanques e muitos soldados e coisa e tal, e não conseguiram tomar a cidade. Justamente porque o comandante fica insistindo que eles continuem avançando e coisa e tal, e não conseguem avançar, né? Ou seja, isso é um fator que ele está falando. O outro fator é a geografia, né? Ele fala aqui que a gente está atacando campos abertos e que dá para... os ucranianos têm posições muito melhores que as nossas, e no final das contas a gente tem pouco poder de fogo, pouca concentração, então, ou seja, ele está muito pessimista com esse avanço aqui em Avdiivka, está vendo que realmente não vai conseguir chegar a lugar nenhum essa coisa aqui, né? Bom, além da situação aqui em Avdiivka, que é a tragédia para os russos que a gente está vendo acontecer, né? Mas lembra-se, continua acontecendo, tá? Os russos continuam tentando avançar aqui em Avdiivka. Também a gente tem informação que os russos foram para a ofensiva aqui em Kupiansk, né? Na região de Kupiansk, que eles estão tentando avançar também neste momento mais uma vez, né? Vamos aguardar, não temos nenhuma informação não aqui, mas mais de 20 ataques foram tentados pelos russos ali na área de Sinkivka, Ivanivka, Kilsivka, enfim, nessa área toda aqui do norte da Ucrânia, né? Agora, uma coisa curiosa é que o embaixador russo lá na ONU falou sobre essa contraofensiva, né, russa, esse avanço russo em Avdiivka, e ele fez questão de enfatizar que, olha só, por vários dias agora as tropas russas mudaram para combate ativo, para operações ofensivas, o que significa que a contraofensiva ucraniana falhou e coisa e tal. E, de novo, é o que eu estou falando para vocês, né? A contraofensiva ucraniana está acontecendo e vai continuar por muito tempo ainda, né? Os russos que estão nessa pressa toda de dizer que, olha só, acabou a contraofensiva ucraniana, agora a gente que está em posição ativa de combate. Ou seja, é mais uma vez aquilo que eu estou falando para vocês, essa operação ali em Avdiivka, que eles gostariam de dizer que conseguiram tomar Avdiivka, que conseguiram avançar e coisa e tal, mas na verdade não conseguiram, né? Estão só no combate. E aí eles estão querendo fazer exatamente aquela coisa de dizer para o Ocidente, não, já falhou, a Ucrânia já acabou, vamos parar de dar ajuda para a Ucrânia, porque a Ucrânia acabou e coisa e tal. Isso aqui só mostra o desespero dos russos com isso. Eles sabem que a Ucrânia está numa posição muito melhor nessa guerra, que vai retomar os territórios todos, e eles querem, de qualquer forma, dizer que não deu certo, vamos parar por aqui, vamos congelar o conflito, né? Não vai funcionar. Mas essa é a estratégia deles. Perderam mais um monte de russo para poder o embaixador falar esse tipo de coisa, para eles poderem tentar passar essa mensagem para o Ocidente de que acabou a contraofensiva ucraniana. Não acabou, e não vai adiantar esse tipo de coisa, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre esse ataque russo ali em Avdiivka, apontando que não está tendo nenhum efeito significativo no final das contas, há alguns ganhos marginais, mas nada significativo no final das contas, né? Os russos já estão tentando moldar o espaço de informação lá, né? Falar para os bloggers militares, para não falarem muito sobre a Avdiivka. Não fica falando de Avdiivka, não, porque deu ruim lá, a coisa não foi muito boa, vamos esquecer o que aconteceu. E ele fala aqui também o que eu falei para vocês sobre o Vasily Nebenzia, né, que falou lá na ONU que que agora acabou a contraofensiva ucraniana, ou seja, isso era o objetivo dos russos. Eles queriam tomar a Avdiivka para poder dizer que estavam avançando, né? Não conseguiram nada, tentaram com isso essa pouca ação ofensiva aí fazer o ponto deles, né? Bom, os russos consertaram a ponte da Crimeia. Parece que agora já tem confirmação de que aqueles trechos que tinham sido destruídos no último ataque já estão operacionais de novo, já está a passagem já estão passando ali pelas 4 pistas da ponte da Crimeia, né? Por enquanto, agora é só aguardar o próximo ataque ucraniano à ponte da Crimeia, já está prontinha para isso. Bom, a gente teve 2 informações aqui curiosas, né? Essa moça aqui que tinha feito um protesto no início da guerra e coisa e tal, e ela fugiu para a França depois, e agora parece que ela foi envenenada ali onde ela está morando na França, né? Não se sabe exatamente como, mas ela foi envenenada, né? Ou seja, é típico de
coisas de mafiosos russos, né? E também o diplomata russo Nikolai Kobrinets, que estava numa missão em Istambul, foi encontrado morto no quarto dele, né? Estão dizendo que pode ter sido um ataque cardíaco, né? Mas vocês sabem que muitos venenos causam exatamente ataque cardíaco, né? Ou seja, é mais uma onda de limpeza lá na Rússia. Os mafiosos russos estão matando mais um bocado de gente por lá, né? Olha só, isso aqui é o número de munição usada pela Rússia e pela Ucrânia. A Ucrânia, pela primeira vez na guerra, está usando mais munição, mais tiros de artilharia do que a Rússia nos últimos meses aqui, né? E isso é curioso porque, lembra, a Ucrânia tem armas com maior alcance e com maior precisão, que são as armas ocidentais. Então, mesmo se estiver equilibrado, a vantagem é para a Ucrânia no número de tiros, aí, no número de cartuchos disparados de artilharia, né? E repara como é que está caindo muito, justamente porque a Rússia não está conseguindo manter a produção desses cartuchos, né? Agora, isso aqui é uma boa notícia, mas isso vem acompanhado do problema que é justamente os containers que estão vindo da Coreia do Norte, né? Que parece que a Coreia do Norte arrumou 1000 containers de equipamento militar e munição que estão chegando aqui no sul da Rússia, perto da Ucrânia agora. Isso aqui foi confirmado pelo exército americano, né? Informação do exército americano. Então é uma coisa meio preocupante, porque é possível que os russos possam novamente ter mais munição disponível. Não vai ser uma grande vantagem para eles, porque eles só vão ter de volta o que eles já tinham há um tempo atrás. É possível que esses 1000 containers ajudem os russos nessa seca de artilharia que eles estão. Eles podem voltar a usar mais cartuchos de artilharia aqui, né? Vai fazer diferença? Vai. Mas vai ser muita diferença? Não acredito, né? Agora, tem uma boa notícia também que a Boeing e a Saab estão indicando que vão liberar os primeiros GLSDB para o HIMARS em breve, né? No futuro próximo vão estar já na Ucrânia esses dispositivos, que é uma arma nova. Ela permite um alcance maior do que o HIMARS normal, né? Chega a 150 km, leva uma quantidade maior de explosivos, tem uma capacidade diferente aí. Vamos ver o que os ucranianos conseguem fazer com essa arma, né? Isso aqui é uma coisa que pode fazer diferença significativa na linha de frente, né? Bom, a gente tem informação aqui sobre essa garota aqui, a Yulia Pokorova, que ela é uma prostituta que atuava ali na Alemanha, né? E ela é russa, muito pró-Rússia e coisa e tal. Ela acabou sendo expulsa da Alemanha justamente por ficar ofendendo ucranianos lá na Alemanha. Ela foi deportada para a Rússia de volta. E aí ela está dizendo que voltou para a Rússia achando que ia conseguir trabalhar no RuTube e o Zen, que são as alternativas ao YouTube lá na Rússia, porque o YouTube não está mais monetizando criadores na Rússia. Então ela falou que não, que eu fui fazer o RuTube e coisa e tal, e ela descobriu agora que não está conseguindo ganhar nada, porque o dinheiro é muito pequeno e coisa e tal, são plataformas muito pequenas, não tem alcance, então ela não consegue fazer dinheiro com isso, né? Enfim, que bom, né? Que bom que realmente está dando errado para ela isso lá. Mas veja o lado positivo, ela agora na Rússia pode trabalhar do jeito que ela quiser lá, talvez voltar à profissão antiga dela. Cara, isso daqui é impressionante, bicho. Olha só, fizeram um ícone, né? Uma estátua aqui do Prigozhin. Olha só, e estão dizendo que ele está chorando aqui, que o ícone está chorando e coisa e tal do Prigozhin, né? Caramba, que coisa estranha isso, né? Esse pessoal realmente não dá para entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.